Bom, gente, seguindo agora para o nosso material, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um pouquinho como que a gente trabalha esses exercícios do CESP. É lógico que na demonstração não dá para eu abordar tudo, mas eu quero mostrar a você o que acontece, qual é a linguagem que eu emprego para que você possa estudar português para o CESP, tá? Então, vem cá rapidinho, vamos lá? Bom, eu trouxe aqui algumas questões, né? Trouxe basicamente 4 questões para vocês nessa demonstração. Uma questão caiu na Anatel, uma questão clássica do CESP. Praticamente, quando se questiona acentuação gráfica, eu posso falar para vocês que 90% dos pedidos do CESP são similares ao que eu vou mostrar aqui agora, tá bom? A banca diz assim: o emprego do acento gráfico em indústria e rádio justifica-se com base na mesma regra de acentuação? Certo, é a mesma regra. Deixa eu explicar. Acentuação é um assunto um pouquinho extenso, não é tão grande, mas de certo modo é um pouco extenso, tem várias regrinhas, né? Ora, o CESP gosta de cobrar, gente, isso aqui. Olha essa terminação aqui, ia, io, e a terminação ie, por exemplo, de série. Peraí, série. O que acontece? Tem uma regra da gramática que diz que são acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. São acentuadas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ora, normalmente, a maior parte dessas paroxítonas terminam em io, ie e ia, tá? No curso eu até mostro exemplos que fogem a essas terminações, mas são muito poucos. A maioria é io, ia e ia. Então, quando você encontrar a palavra terminou em io, ia, ó, mesma regra, tá vendo? Isso é um clássico do CESP. Você guardou, não precisa ficar decorando todas as regras de acentuação, tá? Praticamente a gente reduz a uma única regra, porque a banca praticamente cobra isso aí, tá? Item 2, ANTAC 2014, tá certo? Também prova recente. Diz o seguinte: no segundo período do texto, as vírgulas, tá? Eu reproduzi aqui abaixo para você esse período do texto. As vírgulas isolam, as vírgulas isolam o segmento ao longo dos séculos. Tá vendo? Ó, tá aqui, né? E ela diz que esse par de, vamos dizer assim, que essas vírgulas que isolam esse segmento, tá certo? Isolam um segmento com função de aposto explicativo. Existem algumas funções sintáticas que nós vamos estudar no curso, não são todas, porque o CESP não cobra todas, mas ele gosta muito do aposto, do sujeito e do adjunto adverbial, tá? Ah, eu estava fazendo um curso, professor, aqui, o professor passou tudo, passou complemento, aposto, sujeito, objeto, predicativo. Pois é, que bom, é um ótimo curso de português, mas o CESP não aproveita quase nada disso aí, aproveita esses 3 aqui. Então, se você focar nesses 3, você mata as questões sintáticas do CESP, tá? Por exemplo, por que ao longo dos séculos não é aposto? Por que não é? Porque o aposto, tá? O aposto é um termo nominal que segue outro termo nominal. Isso eu vou explicar no curso. É como se você tivesse um substantivo aqui e depois você tivesse o segundo substantivo. Tanto que o nome lembra apóstolo, tá? Aposto, ou seja, o que vem depois. Então, o aposto é esse nome que vem aqui depois e que equivale ao anterior, certo? O aposto é isso, é o nome que vem depois e equivale ao anterior. Como assim, Júnia? Quer ver? Eu vou mostrar pra você, tá? Ó, seria mais ou menos isso aqui. Se você fala pra mim assim, ó, Folha de São Paulo, um jornal semanal, que traz notícias
abrangentes. E vou compor aqui embaixo, ó. O jornal então, vamos lá. O jornal Folha de São Paulo traz notícias abrangentes. Preste atenção. Qual é o conceito de aposto? Aposto é um nome, atenção, tá? É um termo nominal que segue o anterior. Então, existe esse termo nominal, o segundo termo nominal é o aposto. Esse é o conceito. Aposto nem sempre vem separado por vírgula, nem sempre. Por exemplo, por que um jornal semanal funciona sintaticamente como aposto? Gente, porque se refere à Folha de São Paulo. É um substantivo nuclear, né, no caso jornal, ó, que vem depois de folha, que é o primeiro substantivo. Se refere a ele. E vocês podem observar que existe uma equivalência de sentido. Não é uma igualdade, mas tem uma equivalência. O jornal semanal equivale à Folha de São Paulo, porque a Folha é um jornal, tá bom? Então, é um aposto. Isso aqui é aposto. Tá? Embaixo eu tenho um aposto, Júnior. Vamos ver? Olha só, traz notícias. Portanto, isso aqui é o... Ó, isso aqui tudo é o sujeito da oração, tá? É o responsável por aquela oração ali. Se eu te falar para você circular para mim o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, pessoal, é sempre o termo nominal mais à direita. Núcleo do sujeito. Posicionado mais à esquerda, tá? Núcleo do sujeito. É o termo nominal posicionado mais à esquerda. O que acontece? O que sobra à direita eu tenho que analisar. Eu não posso simplesmente falar adjunta de nominal, eu tenho que analisar. Ora, Folha de São Paulo é um termo nominal que equivale a jornal, concorda? Equivale a jornal. Quer dizer, então, que jornal é sujeito, é o núcleo do sujeito, e se esse aqui é um segundo nome que equivale ao primeiro nome, o que é a Folha de São Paulo? Aposto. Professora, mas um aposto sem vírgula existe? Existe, o CESP cobra conceito, tá? O de cima é um aposto explicativo, o de baixo é um aposto de função especificativa. Existe, o de cima é explicativo, o de baixo é especificativo, mas é aposto. Então você vem aqui no exercício e olha por que não vai dar para este termo, né, aqui ser aposto, ó, ao longo dos séculos. Existe alguma ideia de tempo equiparada a essa daqui anteriormente? Existe alguma ideia de tempo aqui? Não. Então, está errado, isso não tem função apositiva, tá? A gente vai ver que a função deste elemento aqui é de adjunto adverbial, tá certo? Adjunto adverbial de tempo, tá bom? Ao longo dos séculos, adjunto adverbial de tempo, tá? Item 3, prova do Ministério do Trabalho e Emprego de nível superior, diz o seguinte, uma questão de a redação oficial, diz assim, o expediente oficial e-mail apresenta flexibilidade tanto na forma quanto na linguagem, o que tornaria mais adequada a situação em análise da seguinte mensagem, prezado Alencar, mande rápido, por favor, os materiais descritos na lista anexa. Cordialmente, Machado. Pessoal, errado. Sabe por quê? Olha só, redação oficial é um assunto muito amplo, mas quando a gente olha 2014, o CESP andou cobrando muito, né, de redação oficial nas provas de 2014, assuntos assim que até então eram considerados pontinhas, né, da redação oficial. O CESP andou cobrando e-mail, fax, telegrama, certo? Cobrando a mensagem que é aquele expediente presidencial. Foram os assuntos principais de 2014, se repetiram ao longo de 2014. Primeiro, o e-mail tem flexibilidade na forma, né, dos expedientes. Você pode escrever esse expediente, o pedido, sem se preocupar com a forma na caixa de e-mail, mas a linguagem não. A linguagem deve ser uma linguagem formal,
quando vocês forem estudar a redação oficial, né, que seja comigo, seja em outro curso, o professor vai falar, a linguagem precisa ser formal, tem que ser uma linguagem dentro dos padrões gramaticais cultos, né, ou padrões gramaticais simplesmente falando, tá? E a gente não pode ter nenhum tipo de impessoalidade. Tá vendo esse cordialmente? Isso aqui para redação oficial é um fecho errado. Por que é um fecho errado? Porque cordialmente quer dizer de coração, tá? Ou seja, com coração, tá certo? E não pode dar aí traz pessoalidade. As pessoas escrevem no dia a dia, mas a regra diz que deve ser impessoal. Tanto que a redação oficial dita 2 fechos, né? Que seria respeitosamente, né? E atenciosamente. São os fechos oficiais que nós temos na RO. O atenciosamente, o respeitosamente, quando nós nos dirigimos aos nossos superiores hierárquicos, né? Nós nos dirigimos com respeito, e atenciosamente para as demais pessoas, para os nossos colegas, para quem está abaixo de nós na hierarquia administrativa, tá bom? Então, isso aqui é um clássico, só quis mostrar, a ideia não é ensinar vocês nada na demonstração, é só mostrar que tem caído muito o assunto e-mail e caído realmente as teorias que giram em torno disso, tá? Então, errada a questão. E o exercício 4 vai tratar de interpretação de texto, que todo mundo sofre com interpretação, né? Diz a banca assim, depreende-se do texto que, na história da humanidade, olha como é que o verbo está afirmando, há 3 períodos considerados revoluções monetárias. Gente, mesmo, o que é depreender? Depreender é interpretar, é tirar uma ideia geral do texto, tá? Mas mesmo a depreensão, mesmo quando eu tiro uma ideia geral, se eu observo que eu tenho um verbo apresentado num modo verbal categórico, que é o modo indicativo, eu tenho que tomar cuidado com isso. O modo indicativo, tá? O modo indicativo, ele me passa uma certeza, uma coisa que seria fato. Certo? Então, no curso, por exemplo, nós vamos conhecer vamos dizer assim, esses detalhes, essas minúcias que levam você a matar a questão de interpretação. Então, disse que há 3 períodos considerados revoluções monetárias: a troca de mercadorias, o surgimento do papel moeda e a criação de cartões de crédito e caixas eletrônicos. Então, eu penso, mercadorias, papel moeda, cartão de crédito. Aqui eu trouxe o texto para vocês copiado da prova, E ele fala, a busca por uma convenção para medir riqueza e trocar mercadorias é quase tão antiga quanto a vida em sociedade. Ao longo da história, os mais diversos artigos foram usados com essa finalidade, né? Essa convenção para medir riquezas. Então vamos lá. Como o chocolate entre os astecas e o bacalhau seco entre os noruegueses, tendo cabido aos gregos no século VII a.C. a criação de uma moeda metálica com valor de padronização, padronizado pelo Estado. Foi uma invenção revolucionária. Ela facilitou o acesso às camadas mais pobres às riquezas e tal. Tá vendo que está se contando uma história aqui? Então o que se diz, ela facilitou o acesso às camadas mais pobres às riquezas, o acúmulo de dinheiro e a coleta de impostos, coisas muito difíceis de fazer quando os valores eram contados em bois ou imóveis, tá? Afirma a arqueóloga Maria Beatriz Florenzano, da Universidade de São Paulo. Quer dizer, uma época que tudo que era? Era a troca de mercadorias. O que ele trouxe aqui para mim? Um fato passado, isso é um fato. Então está registrado, sim, troca de mercadorias, tá? Então eu já tenho a primeira parte, troca de mercadorias. Aí, ok. A segunda grande revolução, se ele falou a segunda, quer dizer então que isso aqui que estava aqui era a primeira, tá bom? Então a segunda grande revolução na história do dinheiro, o papel moeda, já falou para mim que é. Então isso aqui bate com o texto. Porém, pessoal, muita gente errou essa questão quando chegou aqui. Olha só o que acontece. Tá aqui, as notas só apareceram na Europa e daí para o mundo em 661 total. Há quem acredite que os cartões de crédito e os caixas eletrônicos representem uma terceira evolução. Há quem acredite. Há quem acredite. Lá no meu exercício falava que a terceira revolução era essa. Ele dizia categoricamente, há três aspectos dessa evolução,
A3, aqui diz a quem acredite. E aí o aluno que não tem muito trânsito com a expressão e a interpretação, ou seja, a gramática e a interpretação, fica confuso, vem aqui dar essa questão como correta. Essa questão está errada, tá? Está errada. Porque se você tem o verbo haver sendo usado no modo indicativo lá no exercício, eu preciso encontrar certeza. E aqui diz que há quem acredite. Não diz que os cartões e os caixas representam. Não diz que eles representam. Há quem acredite nisso. Portanto, eu não tenho ideia de certeza para o último elemento. E aí, nessa questão 4, a questão está errada, tá certo? Tanto que ele diz, há 3 períodos, ele foi categórico, e lá há quem acredite. Viram como a gente precisa fazer prova da banca para que a gente possa conhecer essa expressividade e juntar os elementos gramaticais e saber interpretar? Para isso, gente, não adianta estudar só gramática, você tem, sobretudo, que fazer provas da sua banca para que você possa se acostumar com essa linguagem, tá bom? Então, eu espero vocês para o nosso curso de provas comentadas do CESP para a prova da Câmara dos Deputados.